Finalmente chegou o dia em que uma civilização extraterrestre altamente avançada enviou para a Terra uma inteligência artificial subatômica que cobre o planeta como uma cúpula para desacelerar o progresso científico da humanidade. O ano é 1966. Na China, uma jovem física testemunha o assassinato do seu pai, acusado de contra-revolução e crença em Deus. Já em 2024, em Londres, um inspetor de inteligência estratégica responde a uma ligação de um renomado físico que encerrou voluntariamente a sua vida, deixando uma nota na parede do seu apartamento. Era uma contagem regressiva. Enquanto isso, na Universidade de Oxford, um teste de acelerador de partículas estava em andamento. A líder do projeto, Vera, tenta mandar seu colega Sal para casa, já que o desenvolvimento estava sendo interrompido. Ultimamente, vozes de renomados cientistas afirmam que a física não é uma ciência e têm sido cada vez mais ouvidas, o que deprime a jovem cientista. Inesperadamente, a Vera pergunta a ele sobre a sua crença em Deus, e ao receber a sua resposta negativa, ela vai para o enorme reator e se joga. Mais tarde, dois amigos, Aug e Jin, que também são cientistas, discutem os estranhos eventos acontecendo ao redor do mundo. Sal enviou recentemente uma gravação de vídeo bizarra de um fenômeno que é simplesmente inexplicável do ponto de vista da física. Assistindo a gravação, Aug de repente nota um estranho piscar diante dos seus olhos. Ao mesmo tempo, o inspetor também estava intrigado com as mortes estranhas e percebe 5 jovens cientistas talentosos que a falecida Vera uma vez procurou em todo o mundo e envolvidos na sua pesquisa. Em um enterro à falecida mulher, na igreja, amigos e alunos da Vera expressam suas condolências. Quando Aug chega, a garota não entende o que estava acontecendo com ela e o que os números que estavam piscando diante aos seus olhos significavam. E ela sofre com isso. O inspetor também segue a cerimônia e consegue filmar um homem que nenhum dos presentes conheciam. Após o funeral, Aug sai para fumar e ela se senta nos degraus de um beco tranquilo, mas o seu isqueiro estava quebrado. De repente, uma garota aparece ao lado e oferece o seu próprio isqueiro e inicia uma conversa sobre a vida e Deus. A Aug até acredita que ela fosse uma recrutadora de uma seita, mas a garota de repente oferece parar a contagem regressiva que estava passando diante da Aug. Tudo o que ela precisa fazer é desligar o seu projeto de pesquisa de nanofibras. Amanhã, exatamente à meia-noite, no céu ela verá o universo piscando. Então, a mulher sai dali e nos é mostrado novamente o ano de 1966. Depois da sua prisão, Vera é enviada para uma base de radar secreta onde terá que servir pelo resto da sua vida. No presente, o inspetor consegue descobrir que o dono de uma corporação de petróleo, um homem muito rico, chamado Evans, estava presente no funeral da Vera, mas ele não conseguiu rastrear o seu helicóptero. Outra estranheza surgiu. Um dos cientistas falecidos tinha um capacete muito estranho e brilhante que a inteligência não conseguiu obter. Enquanto isso, a mãe da Vera dá o mesmo capacete para Jean, que veio visitar a mulher e depois fica sabendo que a mãe da Vera é a Ware, que foi presa no século XX, na China. Mais tarde, Jean coloca o capacete e é transportada para a realidade virtual. Ela se encontra no meio de um deserto sobre o qual o sol quente rapidamente se levanta. Tentando se esconder dele, a garota pisa em algo que se revela os restos secos de uma pessoa. Ela fica assustada, tira o capacete e volta à realidade. A Aug e Sal saem nessa noite e exatamente à meia-noite o céu de repente começa a piscar, como se o universo estivesse realmente piscando para as pessoas. Sal percebe que a Aug vê os números da contagem regressiva da sua morte. De manhã, Aug chega ao instituto e pouco antes do início do experimento quântico, ela ordena desligar o equipamento e imediatamente os números piscantes diante dos seus olhos desaparecem. E então, nós somos levados de volta para 1967. Jean descobre que seus colegas estão realmente procurando maneiras de enviar sinais aos habitantes de mundos extraterrestres. Ela calcula a trajetória e sugere enviá-lo diretamente para o Sol. Refletindo pelo Sol, o sinal é amplificado enormemente e alcança os cantos mais distantes do espaço. Mas, sendo proibido, a garota faz por conta própria e corre o risco. No presente, o inspetor mostra a Aug uma gravação de vídeo de uma conversa com uma estranha que não dá pra ver no vídeo. Dá pra ver que um cigarro é aceso. A Aug estava falando com alguém, mas não dá pra saber quem estava ali. Não tem sinais de edição no vídeo, não tem nada.
Realmente ela estava sozinha. O inspetor conta algo sobre os números cintilantes que foram vistos por outros físicos ao redor do mundo. Jim coloca novamente o capacete de realidade virtual e se encontra no primeiro nível de um estranho jogo. Um homem e uma menina se aproximam dela, pedindo para resolver o quebra-cabeça desse mundo e levá-la a uma pirâmide distante onde um rei os espera. Agora é hora do caos e o rei precisa saber exatamente quando a Era da Ordem chegará. Além da Jean, o rei tem outros cientistas, mas quem acertar ganhar, e se ela errar, uma civilização inteira perecerá. Acima da pirâmide, o sol abrasador nasce. O homem a puxa para um abrigo enquanto a menina permanece sob os raios de sol e instantaneamente seca, transformando-se em um monte de carne. O homem o entrega a Jim, explicando que nessa forma o corpo pode viver até a Era da Ordem. A mulher retorna à realidade e decide pedir conselhos a um cientista e seu amigo Rooney. Ele coloca o capacete e também se encontra em outra realidade, mas o guarda do jogo o decapita, explicando que ele não foi convidado. Assustado, o Rooney tira o capacete, certo de que tais tecnologias simplesmente não existem na Terra. Enquanto os dois discutem sobre o jogo, um inspetor escuta suas conversas. Rooney, ao retornar para casa, encontra um pacote com um capacete e um convite para o jogo. Ele se vê na Inglaterra antiga e se comporta de uma forma muito rude com o senhor que o encontra. Mais tarde, ele conta animadamente para seu amigo Will sobre isso, e Will confessa que estava morrendo de câncer. Jim volta para o jogo e fica diante do rei, onde seu rival tenta adivinhar a data do início da Ordem. Ela se opõe a adivinhar, pois é anticientífico, mas o adivinho insiste e dá uma data. Então o adivinho acelera o tempo para a Era da Ordem para testar a sua teoria mística. E o dia chega. Quando chegou a hora da Ordem, é possível trazer os corpos secos de volta à vida. Jim vê como os guardas jogam pacotes semelhantes ao que ela tem na água. Uma vez na água, eles absorvem rapidamente a umidade e se transformam em pessoas vivas. Sua garota também volta à vida. Todos comemoram a vida recém-descoberta, mas de repente o sol começa a recuar e uma tempestade de neve atinge as pessoas. Eles tentam se salvar, mas congelam e se despedaçam em pedaços. Chocada, a Jean fica sozinha no meio do deserto congelado. O guarda do jogo que aparece explica que essa civilização perece pelo frio. Jean não consegue salvá-los, mas estabeleceu a superioridade da ciência sobre o misticismo. Então, ela pode avançar para o segundo nível. Um inspetor relata ao seu chefe Wade que nos observatórios do século XX ao redor do mundo captaram um sinal estranho, e um deles foi o observatório chinês, e naqueles anos o futuro milionário Evans morava bem ali. Foi aí então que Evans e Wade se conheceram e perceberam que suas visões eram muito semelhantes. No mesmo dia, Wade recebeu um sinal do espaço no qual um representante de uma civilização extraterrestre altamente desenvolvida se apresentou como pacifista e pede urgentemente para não enviar sinais para o espaço, porque outras civilizações viriam e conquistariam o seu mundo. Vendo esse apelo, quando Wei, amargurada pela morte injusta do seu pai, enviou um sinal para o espaço convidando-os a vir à Terra e colocar as coisas em ordem, pois as pessoas não podiam fazer isso por si mesmas. A ação volta novamente para o presente. Alguém encontra um capacete de realidade virtual alienígena na casa do Rooney. Ela imediatamente experimenta e acaba na Inglaterra, onde morre imediatamente nas mãos do guarda do jogo, pois não foi convidada. Ela corre para os seus amigos e descobre que 2 deles já estão participando do jogo. Alguém tem certeza de que essa coisa hackeia o cérebro e pede aos jogadores que parem de jogar, mas apesar da promessa que eles fizeram de não jogar, eles entram no jogo simultaneamente no segundo nível. Eles se encontram na Inglaterra, onde a mesma garota os encontra. Aqui eles são recebidos pelo Santo Papa, que também quer saber que a Era está chegando. Jim prova cientificamente que o planeta que precisa ser salvo tem 3 sóis. Quando o planeta orbita em torno do Sol, chega o momento da Ordem, mas a gravidade dos outros 2 sóis o puxa da sua órbita e o tempo do caos começa. O Papa não gosta das suas conclusões e ordena que Herege seja queimada, mas então chamas irrompem do lado de fora e uma garota em um cavalo em chamas entra na igreja. Ela grita que há 3 sóis no céu e o mundo está perecendo. Jim e Rooney são salvos porque estavam certos, como confirmado pelo guarda do jogo. A civilização pereceu,
mas eles entenderam a estrutura desse sistema mundial, então podem avançar para o próximo nível. O inspetor percebe que o jogo é uma ferramenta para recrutamento e busca das melhores mentes. Enquanto isso, Aug recebe um aviso de demissão se não voltar à pesquisa quântica, e a cientista decide retomar os experimentos, mas novamente o cooldown para sua morte aparece. Depois disso, Aug finalmente rompe os experimentos. Jim e Rooney se encontraram no terceiro nível do jogo, na residência de Cubicon, diante das quais seus guerreiros estão alinhados. Jim diz ao Con que essa tarefa é insolúvel, mas outro cientista começa a prová-la, ajudado por ábacos humanos gigantes. 30 milhões de soldados viram bandeiras para um dos dois lados. Rooney entende imediatamente que são uns e zeros, e isso é um computador humano. O programa para calcular órbitas solares é lançado, o que indica que a Era da Ordem chegará em 8 meses. Depois de avançar rapidamente no tempo para verificar a teoria, Ocon acredita no seu cientista de corte e ordena que os recém-chegados sejam jogados em água fervente. Mas de repente, 3 sóis se alinham e a Era do Caos começa. A civilização perece novamente. Apesar de todos os cálculos do cientista de corte, Jim percebe que o objetivo do jogo não é salvar o planeta, mas salvar as pessoas. O guarda do jogo aparece, confirmando suas conclusões, e os convida para o próximo nível. Evans é informado sobre 2 novos jogadores promissores e ordena que sejam convidados para uma reunião. Depois disso, ele volta para a conversa com os alienígenas, a quem o Evans chama de Senhor. Evans conta aos alienígenas um conto de fadas sobre o Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau, a partir do qual os alienígenas concluem que os humanos perderam seu instinto de sobrevivência desde que fizeram contato com outra civilização do espaço profundo. O homem lembra que isso foi feito por uma mulher, e o Senhor, após uma pausa, decide que isso iria levar eles à extinção, portanto a humanidade deve aprender a temer. Jim e Rooney encontram um recrutador, que os parabeniza por avançarem para o próximo nível. Jim percebe o propósito do jogo, e as respostas para os restantes das perguntas serão encontradas no 4º nível. Eles colocam os capacetes e se encontram em um deserto. O guarda do jogo e a garota informam que Jim estava certa. O problema dos 3 corpos não tem solução. Com 3 sóis, o planeta estava inevitavelmente condenado, portanto decidiram procurar um novo lar. Eles construíram milhares de naves estelares, e essa é a última esperança da sua civilização. Mas, sem a ajuda dos terráqueos, eles não podem sobreviver. E a garota pede às pessoas que ajudem a sua espécie. Confusas, tiram seus capacetes e o recrutador confirma que tudo isso é realidade. Os alienígenas Santi já estão a caminho e eles criaram o jogo para contar aos terráqueos a sua história e se preparar para o encontro com os novos vizinhos. Rooney considera isso uma mentira e se recusa a jogar mais, enquanto Jim recebe um convite para uma reunião. Enquanto isso, Rooney volta para casa sem perceber que o inspetor estava seguindo a sua casa. Rooney sobe para o 2º andar e de repente vê o recrutador lá, que empurra o cara a uma parede de vidro e o mata. Os amigos ficam sabendo da morte do Rooney e o inspetor relata que não há imagens do assassinato em nenhuma das câmeras de vídeo e pede a Jim que vá à reunião como uma espiã para prender os assassinos do seu amigo. Mais tarde, um inspetor relata que encontraram o navio do Evans, onde ele, junto com 1000 seguidores, tem vivido em águas internacionais nos últimos 30 anos. Por isso é tão difícil rastreá-lo. Ao mesmo tempo, Evans recebe um aviso do Senhor de que seus inimigos sabem sobre a reunião iminente. Mas não há necessidade de temer, pois o seu povo estará protegido. Evans chama os inimigos de pragas, o que ele precisa explicar aos alienígenas, pois eles associam essa palavra a insetos que podem ser esmagados. Lembrando o conto de fada sobre o Chapeuzinho Vermelho, lido para ele pelo Evans. O Senhor conclui que todos os humanos mentem e não podem coexistir com mentirosos. Eles têm medo das pessoas. O Senhor fica em silêncio e não responde mais a Evans. Jim vai ao local marcado para se encontrar com os seguidores dos alienígenas. A fundadora do seu movimento é convidada ao palco, e Jim fica surpresa ao ver quando a mulher começa o seu discurso, prometendo a salvação do Santi, que chegarão em 400 anos. Mas eles precisam preparar a Terra para que os alienígenas possam recebê-la como um presente. No meio do seu discurso, a polícia aparece na sala. Quando Jay ordena que seu povo obedeça, o recrutador percebe que a cientista é uma traidora e começa a atirar.
O caos se instala, pessoas morrem, mas sua líder observa calmamente. Jenny encontra o inspetor e a leva embora. Os detidos são colocados em carros sem perceber que o recrutador não estava entre eles. E aqui nós vamos para uma outra parte da história. Em um dos dias, o inspetor interroga Weir, que confessa ter recebido um aviso dos alienígenas e é enviado a eles um convite para a Terra, pois a humanidade é incapaz de se salvar. O Senhor, que são os alienígenas, permitiu que ela fosse capturada porque aparentemente ela não é mais útil. Descobre-se que o Evans é o pai da Vera, e eles precisam de Jean porque ela é considerada a melhor física. Após o relatório, eles concluíram que o Evans deve ter mantido todos os registros das suas negociações com os alienígenas, mas como capturar o seu navio? Estava mais do que claro que enquanto as forças especiais atacarem um navio, o Evans simplesmente vai destruir todas as evidências. O navio estava se aproximando do canal do Panamá e o senhor ainda não fez contato. O inspetor pede a AUG que ajude o governo e retome a produção de nanofibras. Juntos, eles vão ao laboratório dela e a garota limpa o equipamento, contrariando seu medo. O caudal para sua morte no caso do desenvolvimento de nanofibras ultraterrestres não aparece. Mais tarde, com a ajuda de uma equipe de soldados navais, Wade instala o sistema de desenvolvimento para a AUG na margem do canal do Panamá, disfarçando como colunas antigas. A garota se sente culpada por conta das crianças e mulheres a bordo, mas o Wade lembra ela o destino de toda a humanidade. Então o navio entra no canal sob o comando da AUG, e as colunas com cordas de nanofibras ultra forte e invisíveis se levantam acima da água, mas nenhum efeito visível é observado. Quando os militares já pensam que a tecnologia não funciona, as cordas invisíveis começam a cortar tudo o que passa por baixo delas. A morte invisível destrói metal e corpos com uma facilidade tremenda. Evans percebe que algo terrível estava acontecendo e consegue pegar o disco com a gravação das negociações, mas morre no porão do navio. O navio é levado à costa, onde se desintegra em um enorme monte ardente. Mais tarde, os destroços são investigados e podem viajar à velocidade da luz. A mulher sugere ao chefe que coloque um capacete, e eles se encontram em um deserto, onde são aguardados pelo guardião do jogo. Ela diz que os alienígenas não são nada parecidos com os humanos, e também relata que sua espécie estava condenada. Eles têm que voar para a Terra por mais de 400 anos, mas durante esse tempo, os humanos conseguirão criar a arma mais recente capaz de destruir os alienígenas, porque o progresso na Terra se move a uma velocidade inimaginável para sua espécie. Afinal, o mundo da Terra é estável, ao contrário do planeta constantemente moribundo deles. É por isso que eles decidiram destruir a Terra. Para isso, inventaram o Sophon. Existem mais 3 dimensões no universo, que estão dobradas de tal forma que não são visíveis, mas o Sant tem a tecnologia para desdobrá-las. Eles concentram energia inimaginável para os humanos em um próton e o abrem em uma dimensão superior. Usando essa tecnologia, os Sant criaram uma tecnologia artificial do tamanho de um planeta inteiro e a reduziram ao tamanho de uma partícula elementar. E agora, o Sophon estava demonstrando suas capacidades na Terra. Todos os recursos do Sant foram para criar 4 Sophon, cada par dos quais está conectado pelo efeito do emaranhamento quântico. 2 permanecem com o Sant e 2 foram enviados para a Terra. Tudo que as pessoas veem e escutam, os alienígenas conseguem ver e escutar simultaneamente, mesmo que estejam separados por anos-luz. Os Sophons têm quase nenhuma massa, são facilmente acelerados até a velocidade da luz. Então eles recentemente chegaram à Terra e se infiltraram em todos os laboratórios onde trabalham as melhores mentes do planeta. Logo a ciência será destruída, porque ao invés da verdade, as pessoas veem maravilhas. O mundo estava rodeado de ilusões. As pessoas conseguem ver o que os Santes querem mostrar a elas. E eles estão em todos os lugares e observam constantemente o processo, revelando mentiras à humanidade. Logo, os terráqueos aprenderão a ter medo novamente. Jean e Wade tiram seus capacetes e saem da realidade virtual. Ao redor do mundo, os aparelhos começam a desligar. Uma mensagem aparece em todos os painéis de vídeo, chamando as pessoas de insetos, e o céu é coberto por uma substância desconhecida, que se transforma em algo semelhante a um olho gigante, e apenas a recrutadora ferida se alegra com isso. Ao saberem que os alienígenas estavam vindo para a Terra, o mundo foi lançado ao caos.
surgiram tumultos que a polícia e o exército tiveram que reprimir. Apesar das garantias de que os alienígenas não chegariam por mais de 400 anos, os terráqueos estão se preparando para declarar que não são insetos, e fundos estão sendo organizados em todos os lugares para arrecadar dinheiro para lutar contra todos esses alienígenas. Embora alguns acreditem nas boas intenções dos Santis, a maioria não é assim. Em um desses dias, o inspetor leva a cientista Jean para o Enya, que conclui que o professor é simplesmente um traidor da raça humana. Sob a liderança do Wade, estava sendo montado o quartel-general principal para a defesa da humanidade. Ele reúne os melhores cientistas do planeta e anuncia o início da guerra contra os Santi. Apesar dos alienígenas terem uma baita tecnologia, os humanos têm uma chance. A primeira coisa a fazer é reunir informações. Uma sonda será enviada para encontrar a frota dos Santis, mas para isso sua velocidade não pode ser inferior a 1% da velocidade da luz. Ao escutar que os cientistas não acreditam em tal possibilidade, Wade convoca a Jean e lhe dá a tarefa de desenvolver tal sonda, e a garota faz isso. Ela chega ao quartel-general e demonstra sua ideia. A sonda deve ter uma vela e obtém aceleração seguindo uma trajetória pré-determinada onde cargas nucleares estarão esperando por ele. É claro que isso será muito caro, mas é possível. Enquanto isso, as lojas começam a vender um produto e comerciantes empreendedores anunciaram a venda de estrelas para arrecadar dinheiro de bilionários. Um dia, amigos se reúnem na casa do Will, que estava morrendo de câncer, e estavam tentando animá-lo. No entanto, Jim tem outro objetivo: de persuadir Aug a criar uma venda de nanofibras ultra fortes para sua sonda, o que ela categoricamente não estava querendo fazer. Mas após a intervenção do Will, Aug muda de ideia quando o amigo estava convencido de que isso estava sendo feito por um bem comum. Jim percebe que a sonda, ao alcançar a frota Santi, não poderá desacelerar, e o Wade declara que os alienígenas simplesmente vão pegar, pois enviarão nele uma cabeça humana que é um cérebro. Mais tarde, Wade convida cientistas para o laboratório, onde um cientista russo mostra os resultados atingidos pela criogenia do chimpanzé. Ele foi submetido a isso e acordou em segurança, e até demonstra um intelecto intacto depois de tudo isso. Wade finalmente revela seu plano. Ele entrará em hibernação e acordará de vez em quando para verificar como estava indo seu plano de preparar tudo para salvar a humanidade. Nesse momento, Aug desenvolve uma nova tecnologia que permite fazer uma tela enorme e forte de nanofibras que permitirá que a ideia de Jim seja realizada. O momento chega quando é necessário decidir sobre a escolha da primeira pessoa que irá encontrar os alienígenas. Um físico cientista que está pronto para a morte é necessário. Acontece que o Wade, há muito tempo, estava pensando na candidatura do Will, que estava morrendo de qualquer maneira. Algum tempo depois, Jim vai até Will e tenta dissuadi-lo de participar do voo, mas o rapaz quer trazer algum benefício com a sua morte. Enquanto isso, Sal confessa que sua filha morreu quando descobriu que a sua mãe havia chamado os alienígenas para a Terra. Dessa maneira, Will foi submetido a testes e se recusa a assinar o juramento de lealdade à humanidade. E se os Santis acabarem sendo melhores do que as pessoas pensam, mas acontece que Wade precisava de um candidato leal aos alienígenas para que eles definitivamente o levassem a bordo. O recrutador ferido se esconde em um trailer solitário na floresta, e um dia um guarda se dirigiu até ela pela televisão, dizendo: "O senhor não esqueceu seus seguidores, e haverá uma tarefa importante." Um dia, o Sol foi se despedir de um de seus amigos, e quando eles param brevemente, uma scooter voa na direção do cara. O Sol acabou caindo, mas ele ficou caído, ele não foi atingido. Mais tarde, o inspetor informa ele que na China, o recrutador matou ele e agora escuta uma tentativa contra ele. Embora o Sol não tenha ideia de quem precise disso, no entanto o inspetor o força a colocar um terno à prova de balas e o leva ao escritório da ONU, onde o cara descobre que hoje o lançamento do programa desenvolvido por Wade chamado Olhar Vazio será anunciado. A coisa pode ficar feia porque os alienígenas podem ver e ouvir literalmente tudo, mas eles não são capazes de penetrar nos pensamentos de uma pessoa. Portanto, a gestão escolheu várias pessoas que planejarão a estratégia da vitória, sem revelar a ninguém. Eles receberão recursos ilimitados e poderão realizar qualquer ideia que não contradiga as leis. Sal descobre que é um dos participantes do projeto Olhar Vazio e tenta recusar essa honra, mas o líder da ONU assegura que não há erro e sai. Mas na saída do prédio, ele é baleado e o terno à prova de balas o salva.
Mais tarde, o Saul pede para trazer o assassino até ele. Acontece que esse é um seguidor dos alienígenas, e ele fez isso por ordem do exército do Senhor. Saul ainda tenta recusar a posição, mas parece que ele não é escutado. Além disso, o secretário-geral da ONU declara que ninguém sabe por que exatamente ele foi escolhido. O Saul pede para ser levado ao cosmodromo para ver o Will, mas precisamente o que resta dele. Seu cérebro e o recrutador encontram um capacete de realidade virtual alienígena no seu trailer e o coloca. Enquanto isso, a cabeça do Will é colocada em uma sonda que estava se preparando para decolar. Todas as 300 bombas estão alinhadas na órbita e a contagem regressiva começa. O lançamento é feito. A princípio, tudo ocorre de acordo com o plano. As primeiras etapas foram descartadas. O paraquedas nano foi ativado. A aceleração começa. A primeira explosão foi bem sucedida, e a segunda e terceira também, e de repente há um acidente na sonda, e ela se desvia da trajetória. Jean estava desesperada, e Wade sai sussurrando algo para ela. Depois ele estava em um avião, onde o guarda vem até ele. Os alienígenas o reconheceram como o líder forte, e quando eles chegarem ele fará parte do seu plano. Eles sempre estarão por perto e mostrarão a ele o que ele quer ver até a sua morte. Durante a noite, Jean e Saul lamentam à beira da piscina quando o inspetor aparece, ordena que ambos entrem no carro e os leva para um lugar onde um número incrível de insetos vive, porque os insetos são os que sempre sobrevivem, embora sejam sempre envenenados e esmagados. Então, o inspetor sugere beber pelos insetos. E aqui que a primeira temporada é finalizada. Essa série é baseada no primeiro livro do Chicken, Problema dos Três Corpos. Já tem uma versão chinesa, mas a Netflix adora fazer suas próprias adaptações. Então provavelmente vai ter uma segunda temporada.